Oi, meninos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas eu estou passando aqui para conversar especificamente com a minha turma 602. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos fazer a correção de estrutura da narrativa, páginas 67 a 69. Vamos ao vídeo? Como você já se organizou aí com o seu livro, com o seu caderno, com tudinho aí, vamos à correção da página 67 a 69. Eu projetei o texto aqui para que a gente pudesse ler junto, para a gente poder relembrar, né? Não sei o tempo que você já fez essa atividade é de mais ou menos 2 semanas, né? Então eu estou voltando agora para que a gente possa fazer a correção. Nós estamos falando de estrutura da narrativa. Lembra do pente? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. É sobre isso que nós estamos falando aqui, então. Estrutura da narrativa. Vamos lá, história. O cavalo e o burro. O cavalo e o burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas. E o burro, coitado, gemendo sobre o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: "Não posso mais. Essa carga excede as minhas forças e o remédio é repartirmos o peso irmãmente. 6 arrobas para cada um." O cavalo deu um pinote, relixou a gargalhada. "Ingênuo! Quer então que eu arque com 6 arrobas quando eu posso continuar com as 4? Tenho cara de tolo?" O burro gemeu. "Egoísta! Lembre-se que se eu morrer, você terá que seguir com a carga de 4 arrobas e mais a minha." O cavalo pilheriou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro trupica. Vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem a sorte e sem demora arrumam com as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima, sem dó nem piedade. "Bem feito!" exclamou o papagaio. "Quem mandou ser mais burro que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso? Tome, geme dobrada agora." Então, antes da gente seguir, né, na questão 1, né, a gente vai responder todas as questões aí dessas páginas. Lembrando, essa fábula é do nosso querido escritor Monteiro Lobato, né? Maravilhosa fábula. Bem, a questão número 1, estão seguindo aí para mim, que eu também projetei a pergunta e projetei a resposta. Na fábula lida, o tempo é apresentado de forma indefinida, isso é, não é especificado. Levanta hipótese. Hipótese significa possibilidades, né? Sobre isso. Em seguida, escreva o motivo de o tempo da fábula não ser definido. Primeiro, a fábula lida não apresenta um tempo definido. Isso aí, né, já foi dito ali na nossa pergunta, tá? Agora, por quê? Então, eu coloquei aqui várias coisas, né? Baseando-se nisso, deve-se criar uma hipótese sobre a razão. Então, uma possibilidade de resposta pode estar relacionada do fato das fábulas serem textos ou histórias atemporais, que podem ser lidas em qualquer tempo, porque as suas mensagens são extremamente atuais. Aí nós estamos falando de um sentimento, que é o egoísmo, de não querer dividir as coisas, né? Então, a pergunta 1, que está em vermelho, é então o que nos interessa. Então, a fábula não apresenta um tempo definido, porque são histórias atemporais. Então, as mensagens são sempre atuais e devem ser reproduzidas em qualquer tempo, ok? Vamos para a pergunta 2. Classifique o tipo de narrador desse texto e justifique a sua resposta. Bem, o narrador desse texto é um narrador observador, porque ele não participa da história. Ele apenas nos conta a história, tá certo? Então nós estudamos aí, né, os tipos de narrador. Nós temos o narrador chamado personagem, que é aquele que participa da história. Nós temos o narrador observador, que é aquele que só nos conta a história. Temos o onisciente, que também é observador, mas ele
Então, conhece os sentimentos, a ação, o que o personagem está pensando. E temos o narrador intruso, que é aquele que conversa com o leitor, ok? Então, no caso desse texto aí, você pode anotar, é o narrador observador. Vamos para 3? Enumere as personagens da fábula. Em seguida, classifique as personagens em principais ou secundárias. Queridos, vamos prestar bastante atenção, porque isso acontece muitas vezes nas provas. São 2 perguntas que estão sendo feitas em uma só. Primeiro, eles estão pedindo para enumerar as personagens. Quais são os personagens? O burro, o cavalo, os tropeiros e o papagaio. Agora, eles estão pedindo para mostrar quais são os principais e quais são os secundários. Os principais, o burro e o cavalo. E o secundário, os tropeiros e o papagaio. Lembrando que o personagem, então, chamado de personagem principal, né? Então, a gente tem aí os personagens principais, que são os protagonistas, né? Ou o protagonista e o antagonista. No caso desta história, o protagonista é o burro. E quem se opõe a ele é o cavalo, é o antagonista. E os outros são, então, o secundário. Vamos para a próxima? Transcreva do texto o trecho que corresponde ao conflito da narrativa. Então, o conflito é aquele momento em que tudo vai, né, desencadear na história. E o trecho que mostra isso é quando o burro diz: não posso mais, essa carga excede as minhas forças. E o remédio é repartirmos o peso irmãmente, 6 arrobas para cada um. O burro está cansado, ele não aguenta mais carregar aquelas cargas todas, o cavalo está com menos carga e ele pede então ajuda. Então, nesse momento aí é que é o conflito da nossa história, ok? E vamos lá então, releia. Quem mandou ser mais burro que o próprio burro? Desculpa, quem mandou ser mais burro que o pobre burro? E não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso? Nesse trecho, a palavra burro é usada 2 vezes. O sentido da palavra nas 2 ocorrências é o mesmo? Explique. Não, não é o mesmo, tá? A palavra burro aí tem 2 sentidos, logo tem 2 ocorrências. O primeiro dele, quem mandou ser mais burro, tem sentido de pouco inteligente, estúpido. É uma forma, né, que as pessoas muitas vezes falam, mas não chama ninguém de burro não, que não é bonito isso não, né? Nossa capacidade vem do Senhor, não tem ninguém burro, então na verdade nossa capacidade vem de Deus. Então, olha, tem o sentido de pouco inteligente. E o segundo é o pobre do burro, que vai se referir então ao animal. Então, nós temos 2 sentidos aí explícitos, né, ou implícito. O primeiro é burro, de pouca inteligência ou estúpido, e também o segundo, que se refere ao animal. Então, terminamos a correção das páginas 67 a 69. Precisando, reveja o vídeo. E no portal do aluno tem o meu e-mail, tem o meu telefone e você pode entrar em contato qualquer dúvida da página 67 a 69. Um grande abraço.